Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e é dia de seguir viagem aqui no Against the Dark Master, jogo de fantasia medieval da Macaco do Mal que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo. Se você está chegando agora, calma, aventureiro, vou deixar aqui no card a playlist exclusiva aí do jogo para você assistir a série desde o início, ver todo o material que a gente já produziu sobre esse RPG. Mas quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando aí os vídeos com regularidade, sabe que no vídeo passado a gente terminou a primeira etapa dessa jornada, né? Vamos colocar dessa forma. Terminamos o livro 1, que tratava basicamente dos personagens, da construção de personagens e de todas as características relacionadas a eles. E a partir de hoje, vamos começar aqui o livro 2, Trilhas de Aventura, que vai ser um livro mais dedicado à questão do sistema, beleza? E para a gente começar a nossa jornada por essa segunda etapa do livro, a gente vai aqui para o capítulo 11, Resolvendo Ações, que vai tratar do teste básico do jogo, né? A gente já falou algumas coisinhas, né, aqui e ali sobre sistema, mas a partir de agora vamos explorar com mais detalhes várias facetas, né, do sistema de jogo do Against the Dark Master. Então, começando aqui com Resolvendo Ações, a gente vai ter as jogadas básicas de dados, né, os testes mais comuns que a gente vai realizar ao longo das nossas jornadas aí para combater o Dark Master. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui a ordem do livro, o primeiro tipo de teste que ele vai apresentar aqui pra gente é justamente o teste de habilidade, né? Que são aqueles tipos de testes mais comuns, né? Dentre os mais comuns que os seus personagens vão realizar ao longo das jornadas. Lembrando que combate e uso de magia tem regras próprias que a gente vai explorar em vídeos futuros. Aqui a gente vai ficar só nos testes básicos, começando com o teste de habilidade. Então como é que vai funcionar isso aí na prática? Lembrando algumas coisas que a gente comentou lá no início da série do Against the Dark Master, o sistema ele basicamente vai trabalhar com D100, né? No que ele chama de jogada aberta. Você vai jogar o D100 ou, que é mais simples, né, 2D10, onde um simboliza a dezena e o outro a unidade, e esse vai ser o seu teste padrão. Ao resultado desse teste padrão, você vai somar aí qualquer bônus de habilidade, qualquer outro modificador que você tenha e que se aplique ali àquela situação. Só lembrando rapidinho, ao longo do processo de criação de personagens, a gente mencionou, né, que dependendo das suas escolhas de povo, de cultura, né, de vocação, você ia ganhando alguns bônus aqui e ali em determinadas características, em determinadas habilidades, enfim. Esses penduricalhos todinhos vão ser somados ao seu teste de habilidade, caso, né, eles façam sentido ali com a ação que você está pretendendo realizar. Então, basicamente, esse é o teste padrão. E como é que você sabe se você foi bem sucedido ou não? O livro vai trazer aqui, olha, uma tabela de resolução de ações, que vai justamente trazer esses parâmetros para você identificar o que é um teste bem sucedido ou não. Então você vai ter aqui o resultado total dos dados, né, depois de aplicados todos os modificadores. Aqui, se é sucesso ou falha, e aqui o que isso significa mais ou menos, né, resumidamente em termos de mecânica. Então, só para dar uma ideia para vocês, vamos passar aqui rapidinho, olha lá. Se você tiver 4 ou menos, você teve uma falha crítica. Se você teve de 5 a 74, você teve uma falha. De 75 até 99, um sucesso parcial. De 100 até 174, você teve um sucesso. E 175 ou mais, você teve um sucesso decisivo. Mas tá, então você pode estar pensando o seguinte, então não tem aquela figura da dificuldade? Tá tudo padronizado aqui, é só fazer o meu teste, comparar aqui na tabela e eu já sei automaticamente se eu fui bem sucedido ou não? Basicamente é isso, mas tem um detalhe importante aí que vai ser justamente a figura da dificuldade, mas ela funciona de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado em outros jogos de RPG, ou talvez na grande maioria deles. Ao invés do mestre determinar um número-alvo de dificuldade, né? Olha, você tem que tirar mais do que isso para ser bem sucedido ou não, aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, essa questão do sucesso ou da falha já está definida na tabela. Então, a dificuldade vai ser representada pela penalidade que o narrador vai aplicar à sua jogada, né? Parece meio esquisito, mas é só você pensar um pouquinho assim. O quão difícil for a tarefa que você está tentando realizar, o narrador vai impor uma penalidade maior ou menor ao seu teste. Então, voltando, retomando o raciocínio. Além da jogada de dados, além dos bônus de habilidade que você por acaso tiver, além de outros modificadores que você tenha, você vai colocar nessa continha final a penalidade que o narrador aplicar ao seu teste. Aí sim, depois de feita toda essa conta de aritmética básica, você vai olhar aqui na tabela para ver se você foi bem sucedido ou não. Ou seja, você vai aplicar as características positivas, os bônus positivos, né, e as penalidades, as características negativas, para chegar no resultado final e poder justamente comparar aqui na tabela se você foi bem sucedido ou não. Tá? Mas como é que o mestre vai arbitrar essa questão da dificuldade? Né? Ele tem aqui também uma tabela, tá, de dificuldade para os testes de habilidade, que vai dar um parâmetro. Então, assim, para vocês terem uma ideia, a dificuldade padrão, o narrador não vai aplicar nenhum tipo de penalidade para o seu teste.
Você vai só jogar ali e comparar. Se a tarefa que você está tentando realizar for desafiadora, você já vai ter aqui menos 10 no seu teste. Se for uma tarefa difícil, menos 20. Se for uma tarefa muito difícil, menos 30. Se for extremamente difícil, menos 40. Né? Se for uma dificuldade heróica, menos 50. Se for uma dificuldade insana, e a palavra é essa mesmo, eu vou até mostrar aqui para vocês, você vai ter menos 70 no seu teste. Então, basicamente, a dificuldade funciona dessa maneira. Você vai ter um modificador negativo, uma penalidade que vai ser aplicada na sua jogada de dados para definir se você foi bem sucedido ou não. Uma coisa que é interessante a gente mencionar aqui nessa questão dos testes de habilidade são algumas peculiaridades que o livro traz aqui pra gente, como por exemplo essa aqui, olha, do levar tempo. O que significa isso? Isso é para aquelas situações em que o seu personagem ou o seu grupo não tem pressa para realizar aquilo. Eles podem fazer com calma, podem avaliar bem a situação, não tem ninguém perseguindo eles, não tem nada que os impeça de fazer a tarefa com toda a calma possível. Nessas condições específicas, os personagens podem receber um bônus de mais 20 na jogada, beleza? Outra peculiaridade é a questão do ajudar. Né? A gente está falando aqui de um grupo de aventureiros. Então, embora isso não seja tão comum assim na prática dos jogos, pelo menos na minha experiência, pode ser que os jogadores tentem ajudar uns aos outros. Né? Os personagens tentem ajudar uns aos outros, dependendo da tarefa em que eles estão realizando. Então, como é que vai funcionar isso? Vai ter um líder, né, que é a pessoa que vai ser a responsável, né, o personagem que vai ser responsável pelo teste principal, vamos chamar assim, e todos os outros vão ser os ajudantes. E uma coisa que eu achei interessante aqui, que como o livro coloca, os ajudantes eles vão precisar descrever de que maneira eles estão ajudando o líder naquela tarefa, e cada ajudante vai fazer um teste específico para ver se ele é bem sucedido nesta tarefa que ele acabou de descrever, né, na forma como ele está ajudando o líder. Então, se ele for bem sucedido nesse teste ou não, vai influenciar na tarefa do líder. Então, só assim rapidinho para a gente ter uma ideia, olha só. Se os ajudantes tiverem um sucesso, eles concedem mais 10 de bônus para o teste do líder. Tá? Se eles tiverem um sucesso decisivo, eles vão dar mais 20 de bônus para o teste do líder. Se eles tiverem um sucesso parcial, eles continuam dando mais 10 de bônus para o líder, tá? Mas eles, os ajudantes, também vão se expor a algum tipo de complicação ou problema na tarefa específica que eles estão realizando. E se eles tiverem uma falha crítica, o ajudante não vai conceder nenhum bônus ao líder e se colocar em problemas, tá? Porque afinal de contas ele teve uma falha crítica no teste que ele estava realizando ali, na tarefa que ele estava desempenhando. Se o líder falhar, todo mundo vai compartilhar da consequência da falha dele. Afinal de contas, ele é o líder daquela tarefa, vamos dizer assim, né? Então, eu achei interessante, isso aqui é só regras gerais, tá? Tem mais algumas minúciazinhas assim, a respeito disso, mas eu achei interessante, primeiro, de o ajudante não simplesmente dizer, olha, tô ajudando, e dar algum bônus. Não, ele tem que descrever como ele está ajudando e vai fazer um teste baseado nesta tarefa que ele mesmo descreveu como uma tarefa auxiliar. Então, achei interessante essa mecânica, essa pegada e esses resultados todos, né? Porque aí você vai dando mais cor, né? Mais sabor para o jogo. Não fica simplesmente só aquela coisa de jogar os dados ou conceder ou não bônus. Você vai ter ali coisas que vão influenciar o roleplay também, né? Então, achei uma mecânica bem interessante. Seguindo adiante, a gente vai ter outras peculiaridades aqui para comentar também, que é a questão, por exemplo, das ferramentas. Isso é uma coisa que a gente costuma ver também em outros jogos, que é o seguinte, dependendo da tarefa que você queira realizar, dependendo da ação que seu personagem queira desempenhar, você pode necessitar do uso de alguma ferramenta. Então, aí vai depender muito da narrativa de qual tipo de ação. Se você não tiver a ferramenta, mas ainda assim você consiga realizar a ação, por exemplo, cavar um buraco. Ah, sei lá, eu quero cavar um buraco e não tenho mapa. Posso cavar o buraco com a mão? Pode. Dependendo da situação, do que está rolando ali, você desempenha a tarefa com alguma penalidade ali que o mestre vai impor, porque você não está realizando aquela tarefa com o equipamento apropriado, ou, dependendo da situação, ele pode dizer que você simplesmente não consegue realizar aquela tarefa. Sei lá, por exemplo, eu quero fazer uma poção, eu quero fabricar um veneno. Se eu não tenho acesso a um laboratório, às substâncias e tal, eu simplesmente não consigo fazer. Eu posso até ter o conhecimento, mas como eu não tenho as ferramentas necessárias e, nesse caso, imprescindíveis, eu simplesmente não consigo realizar a tarefa. Beleza? Outra coisa que ele cita aqui, que é interessante também, é simples, mas não custa nada lembrar, que é a questão aqui, o dado é lançado. O que significa isso? Na verdade, esse pequeno trecho do livro está só trazendo aquela informação de que, via de regra, os personagens ou grupo eles podem tentar realizar as ações apenas uma vez. Falhou, não tem jeito, perdeu, não adianta bloquear as estradas, enfim, acabou. A não ser que você aborde aquele problema de uma forma diferente, ou que a situação mude radicalmente, os seus personagens têm apenas uma chance de conseguir as coisas. Afinal de contas, isso é um jogo, né? Não teria graça se todo mundo ficasse fazendo os testes repetidas vezes até que você fosse bem sucedido, né? Enfim.
Para a gente fechar essas peculiaridades, como eu estou chamando aqui, dos testes de habilidade, a gente vai ter as ações conflitantes. Também aqui não tem muitos mistérios, tá? A gente é acostumado a ver isso em outros jogos. O que são as ações conflitantes? É quando o teste de um personagem vai ser contra o outro, né? Um contra o outro por algum motivo, algum tipo de disputa. Entre personagens ou entre um personagem e um NPC específico. Então, basicamente, em linhas bem gerais, os dois vão disputar e quem tiver o maior resultado ganha. Simples assim. Tem algumas pequenas minúcias aqui, mas nada que uma leitura simples não dê conta de entender. Então, basicamente, é só para marcar essa questão das ações conflitantes mesmo. Em seguida, para a gente ir encaminhando para o final do capítulo, a gente vai ter as jogadas de proteção, que aí sim são coisas um pouquinho diferentes aqui do sistema. Essas jogadas de proteção, elas vão ser tipo as salvaguardas, os saves, aquela jogada que você vai ter direito, que seu personagem vai ter direito, para escapar de algum efeito maléfico ao longo do jogo. Que tipo de efeito, né? Como eu falei, tem dois tipos de jogada de proteção. Então, o que é cada um deles, né? A gente vai ter a jogada de proteção de resistência e a jogada de proteção de vontade. Então, eu vou ler um trechinho aqui de cada uma delas para vocês entenderem mais ou menos do que se trata. As jogadas de proteção de resistência representam o vigor inato de um personagem a ameaças físicas, tá? Físicas, como fadiga, veneno, doenças e efeitos semelhantes. Por outro lado, as jogadas de proteção de vontade representam a chance de um personagem resistir a ataques e efeitos que influenciam a sua mente, como medo, ilusões ou feitiços de controle mental, tá? Então, basicamente, a gente vai ter um tipo de jogada de proteção para ataques físicos ou consequências físicas e um outro tipo para ataques mentais, de magia, esse tipo de coisa. Mas como é que vão funcionar essas jogadas de proteção? Em termos mecânicos, ela é bem parecida com os testes de habilidades que eu acabei de comentar. Você vai jogar ali o seu D100, vai somar modificadores aplicáveis àquela situação, tá? E você vai ter também uma característica diferente, que é o bônus de proteção. No caso específico das jogadas aqui de proteção, a gente vai ter a figura da dificuldade. Você vai ter um número que você precisa bater. Então você vai fazer a sua jogada de dados, somar os modificadores que você tem ali que se apliquem, somar o seu bônus de proteção e o resultado tem que ser maior do que a dificuldade. Tá? Essa dificuldade vai ser representada pelo que a gente chama de nível de ataque. Tá? A gente vai destrinchar um pouquinho cada uma dessas características diferentes. Então, por exemplo, o bônus de proteção. O que seria isso? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Olha só. O bônus de proteção de um personagem é dado pela sua característica de fortitude, mais bônus de polvo e modificadores especiais. Isso tudo você já vai ter escolhido ou ganhado ao longo da sua criação de personagem, beleza? Mas o bônus de nível do personagem conforme mostrado na tabela. Então aqui a gente vai ter a tabela de jogada de proteção, tá? Aqui, como é que vai funcionar? Você vai ter aqui, deixa eu tentar aproximar aqui, o nível do defensor. Então, dependendo do nível do seu personagem, você vai ganhar o bônus de proteção correspondente, que é o que está aqui, tá? E a dificuldade que você vai ter que bater vai depender do nível de ataque, que está nesta outra coluna aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter o nível do ataque 1, 2, 3, 4, 5 e qual é a dificuldade correspondente. Mas o que seria, basicamente, para a gente entender esse nível de ataque? Tá? O nível do ataque, ele é, via de regra, o nível do personagem que está te atacando. Então, se você está sendo atacado por um personagem de nível 2, o nível de ataque é 2. Nível 3 é 3. Mas tem algumas minúcias em relação a isso. Por quê? O nível de ataque ele pode variar também em alguns casos, se for magia ou se for alguma criatura ou um tipo de ataque especial. Nesses casos específicos, vai estar lá na descrição do poder ou da magia, do feitiço que você está usando, qual é o nível de ataque, tá? Ou do monstro, né? O monstro vai te atacar de maneira tal, o nível de ataque é X, vai estar descrito lá. Se por acaso não estiver, é o nível do personagem, tá? No caso da magia, ainda tem mais algumas minúcias que a gente vai ver no capítulo específico de magia, tá? Mas aí vai depender basicamente do que eles chamam aqui de jogada de conjuração. Ou seja, o que dá para entender numa primeira visão. Quanto mais bem sucedida, quanto melhor for a jogada de conjuração do mago que está lhe atacando, provavelmente a sua dificuldade para resistir a essa magia vai ser mais alta, beleza? Para a gente fechar esse capítulo, tem aqui o que o livro chama de pontos de falha. O que seria isso? Os pontos de falha são para alguns ataques especiais, tá? Não são todos, mas o dano desses ataques especiais ele vai ser determinado não pela dificuldade, mas pela falha que você teve ali, né? Quanto pior foi o seu teste para resistir, maior vai ser o dano, ou por mais tempo aquele efeito vai perdurar.
Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Os efeitos de alguns ataques dependem da margem em que seus alvos falharam na sua jogada de proteção. Por exemplo, um ataque pode causar 1d10 de dano para cada 5 pontos de falha, ou os seus efeitos podem durar uma rodada para cada 10 pontos de falha. Então, um exemplo rápido aqui. Vamos dizer que a minha dificuldade fosse 50 e eu tirei 40. Nesse exemplo aqui, eu teria levado 2d10 pontos de dano, porque é 1d10 a cada 5 de falha. E se fosse um efeito, alguma coisa assim, esse efeito teria duração de uma rodada, porque são uma rodada para cada 10 pontos de falha. Então, no meu exemplo aqui, a diferença entre a dificuldade e o que eu consegui alcançar foi 10 pontos. Mas lembrando que essa questão dos pontos de falha, ela só vai servir para alguns ataques específicos, então provavelmente essas situações vão estar descritas ali na explicação sobre como aquele ataque funciona, beleza? Com isso, a gente vai encerrar aqui esse primeiro capítulo do sistema, né? Como eu falei, as jogadas de combate, as jogadas de magia, a gente vai ver aí em vídeos futuros, tá? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários. O que vocês estão achando aí do sistema do Against the Dark Master. E a gente se encontra na próxima resenha.